Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, mercado da bola agitado, né? E eu quero falar sobre a possibilidade da saída de Johnny, vendido para o Spezia da Itália, clube que briga contra o rebaixamento na Série A. Eles têm condições de chegar na pedida do Inter de 10 milhões de euros? Te conto tudo isso e mais. David liberado para procurar clube, qual negócio o Inter vai fazer com um dos maiores investimentos na janela de transferências de 2022. E o lateral direito, Mateuzinho do Sampaio Corrêa, está na mira do Internacional, mas a concorrência parece ser forte, de novo, do Vasco da Gama. Te conto tudo isso depois da vinheta. Bem, gente, vamos trocar uma ideia então, afinal o Colorado segue, né, buscando seus reforços para a temporada de 2022 e, claro, ao mesmo tempo tendo que lidar, né, com a possibilidade de saída de alguns jogadores e, enfim, né, tudo que envolve o mercado do futebol, essa época do ano, né, que tem diversas especulações e dentro do trabalho que a gente realiza aqui, né, tenta apurar e trazer tudo para vocês, né, confirmando com as fontes que eu tenho e jogando o mais limpo possível com vocês, beleza? Quero começar falando, gente, sobre a possibilidade do David deixar o Internacional. Afinal, a gente está falando, né, de um dos principais jogadores que o Inter investiu nessa janela de transferências. Para quem não recorda, o David foi contratado nessa temporada ainda sob o comando do Paulo Brax como executivo de futebol e do Cacique Medina como técnico. O David veio naquela ideia do Inter ter jogadores de lado de campo, né? O Medina jogava muito com extremas, o Inter não tinha muito esta posição no elenco e viu no David uma possibilidade. Tinha feito uma excelente campanha com o Fortaleza, né, que classificou para a Copa Libertadores pela primeira vez na sua história. Ele fez alguns gols na competição nacional e o Inter se interessou por ele. Acabou tentando, né, fazer um negócio e chegou, né, ao número de 11 milhões por 45% do passe num contrato de 4 temporadas. Então, o David é um valor significativo que o Inter tem. O fato é, né, com o Medina até ele jogou, fez gol em Grenal, aquela coisa, passou por algumas lesões, mas perdeu bastante espaço. Com o Mano Menezes foi um reserva e muitas vezes nem utilizado chegou a ser. E o Inter planeja, daqui a pouco, algumas investidas no mercado por jogadores de lado de campo. Tem o Wanderson, tem o Pedro Henrique, jogadores que estão nesta função. O Tyson eventualmente pode jogar por ali. Então, assim, o David está fora dos planos para o ano que vem. Não só porque é um jogador caro, mas porque o Inter entende que ele tem mercado. E o próprio empresário do David, que é o André Cury, um dos maiores empresários do futebol brasileiro, já revelou que ele tem 8 ofertas, ou sondagens, vamos dizer assim, né, 8 possibilidades de deixar o Internacional na próxima janela e por isso o Inter entende que pode fazer um negócio importante. Alguns clubes já sinalizaram com esta possibilidade. No Brasil, foram 2. O São Paulo, que é comandado pelo Rogério Ceni, no qual treinou o David no Cruzeiro em 2019 e no próprio Fortaleza. E a outra possibilidade é um próprio retorno ao Fortaleza, que está de volta, né, à Copa Libertadores da América e vê no David uma possibilidade importante. Se o molde do negócio fosse, a gente coloca o David à disposição de vocês, nós pagamos o salário e o Inter fica com uma taxa de vitrine, alguma coisa assim, já teria sido feito esta negociação. Só que o Inter entende que o David também pode ser uma moeda de troca, ou até mesmo uma venda para o Inter reaver parte do valor investido lá no primeiro semestre, como eu disse, 11 milhões de reais por 45% do passe. É uma possibilidade, né? O David dificilmente vai continuar no Internacional nesta temporada. Quero falar também, gente, sobre saídas a partir de agora, né? Tô falando do David, mas uma situação bem diferente vive o Johnny, volante, 21 anos de idade, um dos jogadores que mais se destacou e com certeza um dos que mais evoluiu nesta temporada. Começou o ano não sendo aproveitado pelo Medina, já que falamos dele, né? Acabou ganhando espaço com o Mano Menezes, virou o titular e teve um aproveitamento importante no time do Inter. Eu trouxe ontem aqui no canal que o Johnny está na Europa, finalizando os trâmites burocráticos do seu passaporte europeu. E isso tem um fundamento de venda na janela de transferências
Com certeza, né? O Johnny está sendo trabalhado para ser vendido. Ontem à noite, o jornalista, deixa eu pegar o nome dele aqui, Nico Schirra, na verdade o nome dele é Nicolau Schirra, né, jornalista italiano, trouxe a informação de que o Spezia da Itália está muito perto de contratar este atleta. E um outro portal italiano, até vou buscar o nome aqui também para não errar o crédito, tá? O pessoal do CDS News trouxe essa informação, né, de que o Johnny poderia, né, conversar com os dirigentes italianos do Spezia nesta visita que ele está fazendo à Europa. O Inter não nega, tá, que o Spezia esteja contatando, né, buscando informações sobre o Johnny, e o Real Betis da Espanha também, tá? São os dois clubes que estão mais próximos, a Udinese corre por fora. Há quem diga que o Spezia, que hoje é o 17º colocado na Série A do campeonato italiano, estaria ali, né, na primeira colocação antes dos 3, né, que estão sendo rebaixados no momento, não teria a capacidade financeira de bancar o que o Inter pede. Cerca de 10 milhões de euros, e aí eu nem vou falar de percentual, porque o Inter tem 100%, dificilmente venderia a totalidade, né, dos direitos econômicos do Johnny, ficaria com alguma parcela de venda futura, mas há quem duvide, né, da capacidade de investimento do clube italiano. Não sei o que vai acontecer, tá? Mas o fato é que o Johnny está parecendo ser a bola da vez para ser negociado nessa janela de transferências. O Spezia é um dos clubes e aparentemente vai apresentar uma oferta oficial nos próximos dias a partir dessa conversa que o Johnny ou o seu empresário terão em território italiano. Mais ágil antecipa o saldo do FGTS para ti, em menos de 24 horas. Dinheiro na conta de forma rápida, segura e sem burocracia. Você pode chamar Mais Ágil no link que está na descrição aqui do vídeo e antecipar até 10 saques do teu fundo de garantia. Natal tá chegando, final de ano, tem conta para pagar. A Mais Ágil pode te ajudar nesse sentido, né? Em menos de 24 horas, como eu disse, o dinheiro está na sua conta. Pra gente fechar, quero falar um pouquinho de chegadas, né? Afinal, a gente tá falando das possibilidades de saídas e é o que a gente tem falado aí nos últimos dias. Kehler, o próprio David, o Johnny, o Maurício, né, possibilidades reais, né, de saídas de jogadores do Internacional, mas o Inter também trabalha em chegadas. O Everton, lateral direito, foi liberado, né, para retornar ao Red Bull Bragantino. O Inter não vai ampliar o empréstimo desse jogador, e um dos nomes que surge no radar do Inter é o Mateuzinho, lateral de 24 anos do Sampaio Corrêa. É verdade que ele não foi testado ainda num nível um pouco mais competitivo, como a Série A do Campeonato Brasileiro. Sair do Sampaio Corrêa e vir para o Inter seria, né, um upgrade muito grande, mas o Inter está de olho nesse jogador porque entende que ele tem características semelhantes com a do Bustos, né? Um jogador mais ofensivo, quase um ala, né? Um cara que apoia muito bem, tem algumas dificuldades na marcação, mas que poderia ser um cara a agregar mais que o Everton neste momento do Campeonato Brasileiro e pelo ano que o Inter terá pela frente. Só que assim, o Sampaio Corrêa pede 3 milhões de reais para liberar o Mateuzinho, e o Vasco da Gama parece ser um interessado. Estaria apenas aguardando o desfecho, né, em relação ao seu treinador, que parece ser o Antônio Oliveira, português que já passou por aqui, né? Treinou Cuiabá, treinou o Atlético Paranaense também. Se ele quer o Mateuzinho ou não. O Inter tá de olho, tá? Tá mapeando o mercado em busca de um reserva pro Bustos. Como eu disse, o Everton foi liberado. Hoje o reserva, teoricamente, né, é o Igor Gomes, que é um zagueiro, ou o Alan Anis, né, garoto da base que não jogou ainda profissionalmente. Então o Inter vai precisar de um jogador para essa função e o Mateuzinho tá no radar. É uma possibilidade que a gente tem que colocar um asterisco ali e ficar de olho no restante da janela. KTO.com, já fez o teu palpite para a Copa do Mundo? Tem jogos importantes aí, né? Nesta quarta-feira, estreia da Alemanha contra o Japão, tem também a Espanha, campeã do mundo em 2010 contra a Costa Rica, e fechando o dia tem Bélgica e Canadá, né? O pessoal das acumuladas aí já brilha o olho, né? Já pensou uma acumulada, Alemanha, Espanha e Bélgica? Maravilhoso, né? Mas a gente viu que a terça foi de zebras na Copa do Mundo. Então faz o teu cadastro lá, kto.com, tem muita coisa legal, né? Como, por exemplo, um 0-0 devolve o teu valor apostado, tem as odds turbinadas, né, nos jogos das 7 da manhã, então às 6 da manhã abre um mercado com odds boas para quem já está online esperando os jogos da Copa do Mundo. Tem muito
muita coisa bacana, a KTO tá dando show nessa cobertura de Copa do Mundo e o cupom COLAR te dá 20% de bonificação no teu primeiro cadastro. Então faz isso, KTO, minha parceira, eu espero o teu like, o teu inscrever-se e o teu comentário sobre, por exemplo, o que você faria nessa questão do David. Dá para negociar? Dá para manter? Johnny, mercado italiano é o melhor caminho? Quanto vale o Johnny? Deixa no comentário aqui. Se chegou até o final, meu muito obrigado. Tamo junto! Tchau!